um convidado muito especial aqui conosco hoje. Por favor, recebam comigo Jeremy Miller. Obrigado, Saurabh. É uma verdadeira honra estar aqui para falar sobre o livro e compartilhar minha experiência ao estudar essas cartas e compilar a obra. Não sou um escritor profissional. Me vejo mais como uma espécie de gerente de projeto para algo que, na minha opinião, estava sendo amplamente negligenciado pela comunidade de investidores e pelo público em geral. Todo mundo conhece a trajetória de Warren Buffett na Berkshire Hathaway e o sucesso que ele alcançou. No ano passado, celebramos o 500º aniversário de sua ascensão ao cargo de presidente dessa empresa. Então, temos as 50 cartas dele desse período. Mas também houve um período entre 1956 e 1970 em que ele administrava uma sociedade composta principalmente por pessoas que ele conhecia. Na verdade, os investidores iniciais eram familiares, colegas de quarto e pessoas de Omaha que ele conhecia, gente com quem ele tinha uma relação próxima. E ele escrevia essas cartas para eles. Então, imagine tentar transmitir uma filosofia sobre como pensar nos mercados durante esse período de 14 anos. Eram cerca de 33 cartas, comparadas às 50 que todos nós conhecemos, amamos e estudamos minuciosamente. Eu senti que havia uma grande quantidade de sabedoria sendo ignorada, vinda de Buffett numa época em que ele estava se comunicando com sua família. E ele estava gerenciando pequenas quantias de dinheiro. A parceria inicial começou com outras 7 pessoas. $100 mil deles e $100 que ele mesmo investiu. Ele também dava aulas naquela época. Gosto deste slide porque mostra ele como professor, o que ele realmente era. Foi um período muito produtivo para Warren Buffett. Ele teve uma taxa de retorno anual composta de 29% durante o período de 14 anos. Ele nunca teve um ano negativo, os mercados tiveram vários. Ele nunca teve desempenho inferior ao do mercado, o que é realmente impressionante. E há uma citação de 1999, que foi obviamente por volta do auge da Nasdaq, onde ele disse: "Se eu estivesse lidando com pequenas quantias hoje em dia, acho que poderia obter um retorno anual composto de 50%. E ele chegou ao ponto de garantir que conseguiria fazer isso. Então, há muito a ser explorado aqui em termos do que você pode fazer quando realmente tem uma estratégia de ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. E isso é muito diferente da posição em que ele se encontra hoje, onde está, digamos, sobrecarregado com mais capital do que ideias. Esta era uma época em que suas ideias superavam em muito seu capital. Então, organizei esta palestra de uma forma que eu copiei de Charlie Munger, que por sua vez copiou de Johnny Carson, que pode ter copiado de Carl Jacobi, o famoso algebrista, que tinha a visão de que se você realmente quer resolver um problema, uma ótima maneira de fazê-lo é inverter a questão. Pense nisso de trás para frente. Então, a palestra que preparei apresenta algumas maneiras realmente eficazes de evitar o sucesso nos investimentos. E a ideia é que, se você simplesmente evitar fazer essas 3 coisas, e eu vou explicá-las para você, você percorrerá um longo caminho para alcançar o sucesso. Então, vamos começar. O primeiro ponto é sobre previsões. Vivemos em uma cultura de notícias 24 horas por dia, onde pessoas que se intitulam especialistas ficam mais do que felizes em aparecer na TV e discorrer sobre as perspectivas para as taxas de juros, preços do petróleo, o que vai acontecer com o Brexit. É tudo isso apoiado por uma cultura de Wall Street que se beneficia da rotatividade nas carteiras das pessoas. E Buffett, desde a primeira reunião com os sócios, antes mesmo de permitir que eles assinassem o cheque, disse muito especificamente: "Não estou no negócio de fazer previsões sobre o mercado de ações em geral ou flutuações nos negócios. Se você acha que eu posso fazer isso ou que é necessário, a parceria não é para você." E eu acho que essa ideia, bem, primeiro de tudo, uma ótima maneira de transformar seu patrimônio líquido na renda atual do seu corretor é negociar a cada capricho que você tiver. Você pensa: ok, eu tenho uma opinião. A UE, a Europa, desculpe, o Reino Unido vai deixar a União. Vou vender tudo no mercado. Isso é uma péssima ideia.
E o motivo disso é porque o mundo está cheio de incertezas radicais. E há muitas coisas que você simplesmente não consegue prever. Então, acho que uma das características marcantes do Buffett, desde o início da carreira dele, era que ele se sentia muito à vontade em dizer, tudo bem não ter ideia. E ele continua dizendo isso até hoje quando se trata de taxas de juros e coisas do tipo. Não se trata de ser capaz de prever tudo. É sobre ter confiança naquilo que você realmente está tentando prever. E, na verdade, o passado é a melhor fonte para fazer suposições sobre o que vai acontecer no futuro, além de pensar a longo prazo. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda maneira excelente de destruir seu patrimônio é usar o mercado como fonte de informação para determinar o valor de um negócio. A experiência do investidor médio no mercado de ações é bastante ruim. Acho que todos nós sabemos disso. Existe uma tendência de comprar caro e vender barato. E isso é meio que natural. Acho que Stanford ele tem seu primeiro jogo de futebol americano na próxima sexta-feira. Então, se você for ao campus e quiser encontrar o caminho para o estádio, a melhor maneira de fazer isso é seguir a multidão. Isso é algo natural. Mas no mercado financeiro, quando você concorda com todo mundo, isso pode ser realmente perigoso. Então, eu diria que no mercado... Ok, deixa-me voltar um pouco. Se você investe em ações, eu o encorajaria a pensar nisso, como se estivesse comprando uma parte proporcional dos ativos da empresa. E você deve avaliar esse negócio. Espero que você esteja fazendo isso em uma área que conhece, para que possa fazer uma estimativa informada sobre o valor desse negócio. Então, se você e eu comprássemos uma lavanderia e alguém entrasse um dia e dissesse, eu dou $5 por este lugar. Você diz para eles darem uma volta, mas certamente não ficaria assustado se seu negócio de lavanderia valesse apenas R$5. O mesmo vale para os mercados de ações. Você não pode deixar que uma cotação de mercado se transforme de um ativo que você pode usar a seu favor em um passivo que vai te tirar do mercado. E isso se resume a um conceito que eu chamaria de norte verdadeiro. Então, se você não pode usar o mercado para te dizer quanto algo vale, você só pode usar o mercado como o preço pelo qual você tem a opção de negociar. Então você precisa ser capaz de avaliar o negócio por conta própria. E aqui você tem essa citação maravilhosa que basicamente diz: estar certo não é estar na multidão. Estar certo não é ter pessoas respeitadas concordando com você. Estar certo é reunir seus fatos e depois raciocinar sobre eles de maneira sólida e lógica. E se você fizer isso consistentemente ao longo do tempo, é isso que vai te trazer sucesso. Então, pensando novamente no Brexit, onde todas essas pessoas assistem à televisão, meu Deus, o mundo vai acabar. Florestas inteiras foram derrubadas para produzir o papel em que Wall Street escreveu relatórios sobre as implicações do Brexit. Sinceramente, não consigo nem imaginar. E todos esses relatórios terminam com a mesma coisa, que é basicamente, acho que vai ser ruim, mas na verdade não tenho ideia. Essa é a conclusão. Então, as pessoas ficam assustadas por causa disso. E acho que tudo fica muito mais acentuado pela forma como é retratado na mídia. No final das contas, para os investidores de valor, trata-se de encontrar ótimas empresas e aproveitar o poder dos juros compostos. A Fidelity tinha uma história incrível que eu simplesmente adoro. As contas da Fidelity com melhor desempenho, de acordo com um grande estudo que eles fizeram, eram de pessoas que esqueceram que tinham uma conta. Então, negociar frequentemente não é seu aliado. Ficar ouvindo o mercado também não é seu aliado. Tente descobrir quanto você acha que um negócio vale. E então se preocupe com sua visão do valor intrínseco dele e como está mudando ao longo do tempo. E deixe o mercado de lado. Mais um ponto que quero fazer sobre isso, que realmente gosto do comentário de Buffett, é que o risco é frequentemente visto como algo quantificável para muitas pessoas. E Buffett viu isso de maneira muito diferente desde o início. Risco não é beta. Beta é a medida de quanto uma ação oscila, certo? Durante um determinado período de tempo, não é?
Para Buffett, isso não é risco. Risco é não saber o que você está fazendo, entende? Então, talvez você tenha os fatos errados. Talvez você tenha analisado eles de uma forma que não era logicamente consistente. Talvez algo que você não considerou tenha entrado em cena e sua hipótese estivesse errada, não é? Estar errado é risco. Não saber o que você não sabe é risco. Oscilações não importam quando você está na posição de Buffett, que está pensando nas empresas independentemente do preço de suas ações, disposto a torcer para que elas caiam porque você realmente não se importa, não precisa vender e está mais do que feliz em comprar mais. Buffett se viu nessas situações onde ele comprava um pouco e as ações caíam e sua estimativa de valor intrínseco não mudava. Então ele comprava um pouco mais e elas caíam de novo e isso acontecia por anos, sabe? E ele não precisava que o mercado lhe dissesse que ele estava certo. Foi o seu próprio raciocínio que o levou a essa conclusão. A terceira coisa que eu acho que é uma ótima maneira de falhar é jogar o jogo de outra pessoa. E haverá momentos em que os investidores de valor sentirão que estão fora de sincronia com o mercado e é muito difícil, eu acho, manter sua filosofia e seus princípios quando você está no meio da espuma especulativa de um mercado em alta, certo? Então, vimos isso no final da era das parcerias, que foi quando nos aproximamos de 1970. Você estava no que eles chamavam de fase go-go do mercado. Era a era dos conglomerados. E isso aconteceu logo antes das Nifty 50, se as pessoas já ouviram falar disso. Mas Buffett não conseguia encontrar coisas que fizessem sentido para ele investir. Então, ele devolveu o capital, certo? A mesma coisa aconteceu na bolha da tecnologia. Quer dizer, havia todo tipo de artigo sobre como Buffett tinha perdido o rumo, certo? Velhice, sabia demais do que não era mais verdade. É uma nova era. Todas essas coisas. E ele disse às pessoas que nada havia mudado e que o mercado continuava supervalorizado. Então, pela segunda vez, ele emitiu um alerta. Acho que isso é realmente importante para os investidores. Descobrir quem você realmente é. Algumas pessoas que eu admiro muito vieram aqui falar com vocês e têm abordagens bem diferentes. E algo com que eu lutei bastante por alguns meses foi pensar, ok, temos o jovem Buffett nos estágios iniciais. Ele era muito parecido com Tobias Carlyle, certo? Ele era puro Graham. Ele buscava pontas de charuto estatísticas, super baratas e fora de moda. No final, ele ficou muito parecido com Tom Gaynor, não é? Com a maior parte dos seus fundos na American Express, certo? Ele comprou a Walt Disney. Então, ele passou de comprar a Dempster Mill, uma empresa de equipamentos para moinhos de vento à beira da falência, para negócios de alta qualidade que estavam em crescimento e eram, em geral, empresas com potencial de valorização, certo? Então, a questão é, o que você deve fazer? Eu estava tentando pensar, que conselho eu deveria dar se alguém me perguntasse o que é o certo? E o Tobias tem umas estatísticas incríveis. Ele tem toda essa matemática que mostra que o jeito dele é melhor, né? Mas aí o Tom Gaynor tem essa estatística incrível sobre o Graham, que é beleza, ele comprou um monte de ponta de charuto, mas sabe o que? Ele ganhou mais grana com a Geico do que com todos os outros investimentos dele juntos. Então, se você achar um grande multiplicador e errar outras 19 vezes, ainda assim vai se dar super bem por causa de como os juros compostos funcionam. Então a conclusão que eu cheguei foi que, infelizmente, o que você deve fazer? Depende de você, né? Jogue o seu jogo. Descubra qual é a sua zona de conforto. Sabe, quais áreas te interessam e te empolgam? Onde você tem mais chance de entender o valor de um negócio, sacou? E aí, qual é a sua disposição psicológica para ficar nessa esteira de pontas de charuto? Porque, sabe, eles são meio que passageiros no valor e você tem que estar sempre atrás deles, o que é bem diferente do que, o Buffett faz agora ou o que o Sr. Gaynor faz na Markel, que é, comprar negócios excelentes e ficar de boa, entende? Então, a outra coisa que vou dizer antes de encerrar esse assunto é que bem no começo da parceria, 1959, 1960, o Buffett colocou 35% de fundo em uma empresa chamada Sambor Map Company, que era uma empresa de mapeamento usada no ramo de seguros.
E o valor de mercado na época estava em torno do seu patrimônio líquido declarado de 4,5 milhões de dólares. Então, considerando um fator de inflação de 7 ou 8, estamos falando de uma capitalização de mercado de cerca de 35 milhões de dólares. Isso é realmente uma coisa minúscula. Então, a ideia de seguir Buffett porque ele comprou ações da Phillips 66 pode ser ótima. Mas se vocês tiverem uma posição de poder usar o contador Geiger em algumas dessas microcaps, você deveria fazê-lo. Porque há muito terreno fértil onde as grandes instituições não podem entrar. Então eu diria, vá a qualquer lugar. Faça qualquer coisa. Não tente copiar ninguém. Você pode observá-los para ver o que gosta no que eles estão fazendo, o que ressoa com você. Mas como Guy Spear disse quando esteve aqui, não tente ser Warren Buffett. Tente ser o melhor Guy Spear possível. Tente ser o melhor Jeremy Miller possível. Porque essa é realmente a única maneira de você conseguir superar os momentos difíceis quando sua estratégia está, sabe, inevitavelmente você vai passar por períodos em que as coisas ficam complicadas. Então, para inverter a inversão, você realmente precisa pensar a longo prazo e se afastar de fazer previsões, especialmente previsões de curto prazo. Esqueça o mercado. Reúna cuidadosamente os fatos. Aplique um raciocínio sólido. Crie seu próprio valor, sua própria visão do que algo vale, e tenha confiança nisso antes de fazer qualquer coisa. Porque se você não estiver confiante na sua visão, você será facilmente abalado da sua posição. E em terceiro lugar, descubra que tipo de investidor você é. O que combina com você do ponto de vista do temperamento e jogue esse jogo. Não jogue o jogo de outra pessoa. Então, com isso, pensei em parar e ver se há alguma pergunta. Sim, então a questão é sobre o contínuo pelo qual Buffett era ativo e engajado com suas empresas durante a era das parcerias em comparação com hoje. Isso é justo? E o que eu diria, curiosamente, é que Buffett saiu de Columbia, onde estudou com Graham, certo? E então ele implorou a Graham, por alguns anos, por um emprego na Graham Newman. E ele acabou conseguindo um, não é? E na Graham Newman era muito parecido com o que você descreveu inicialmente, esse tipo de abordagem sem intervenção. Porque Graham tinha essa visão de que você deveria ser capaz de apenas ler O Investidor Inteligente e Análise de Valores Mobiliários e, sabe, ganhar dinheiro. E era como se estivessem tentando provar isso para as pessoas. Então, não vá falar com equipes de gestão ou tenha acesso privilegiado a essas coisas e assim por diante. Mas então, sabe, assim que Buffett começou a parceria, ele se afastou dessa abordagem. E o que ele fez foi criar 3 categorias de investimento, certo? Uma foi chamada de generais. Estes eram títulos geralmente subvalorizados, aquelas coisas tipo pontas de charuto ultra baratas, sabe? E então ele tinha os workouts, que são basicamente arbitragem de risco. Sabe, uma empresa compra a outra, pode apostar que a transação é fechada. E então a terceira categoria, na verdade, surgiu da primeira. Então, os generais, porque, por exemplo, eu mencionei a Sanborn Map, com valor de mercado de 4 milhões e meio de dólares, certo? Com o tempo, ele acaba adquirindo, sabe, 20%, não é? Se junta com alguns outros amigos, chega a 40%. Força sua entrada no conselho. Agora, a Sanborn Map era única, porque era rica em ativos. Tinha todos esses títulos em sua carteira que não precisava. Estava ganhando tanto dinheiro por tanto tempo que compraram ações e títulos. O conselho era composto por, sabe, pessoas do setor de seguros que não tinham ações na empresa e não se importavam. Então, se você leu Snowball, sabe, a história é que ele força sua entrada no conselho, ameaça uma disputa por procuração, certo? Não troca, sabe, suas ações na Sanborn Map pela carteira de títulos. Faz um retorno muito bom e evita alguns impostos. Então, mesmo naquela época, ele já estava muito disposto a fazer o necessário para desbloquear o valor, se fosse preciso. Eu vejo isso como ele sendo um ativista, sabe? Mais tarde, ele passaria a comprar posições de controle total nas empresas. Talvez um último ponto interessante sobre isso seja que Buffett transita perfeitamente entre o mundo dos negócios e dos investimentos, certo? Um gestor de portfólio recebe uma quantidade de capital, as pessoas confiam dinheiro a ele, não é? Esse gestor de portfólio então seleciona as melhores ações que consegue encontrar para obter o maior retorno possível. Bem, Buffett pensa da mesma forma sobre um CEO, entende? Um CEO tem uma quantidade de capital na forma de ativos da empresa, o capital de giro, o dinheiro em caixa e assim por diante, e pensa: como vamos utilizar esses ativos da melhor maneira possível? Então, uma abordagem alternativa que talvez alguém como Tom Gaynor diria é, sabe, o objetivo é estudar negócios de boa qualidade. E o Buffett tem esse dom de fazer tudo parecer muito fácil, mas na verdade não é. Então, talvez, em vez de fazer o que Buffett fez no início da carreira,
apenas estude bons negócios. E sempre que houver uma queda no mercado, como o Brexit, basta comprar esses negócios e mantê-los. Obviamente você não vai obter retornos anualizados de 30%, mas para a maioria das pessoas, se fizer isso ao longo de 30 anos, não precisa render 30% ao ano para ter um bom resultado. O que você acha dessa abordagem? Fabulosa. Eu acho que é uma ótima abordagem. Quer dizer, se você consegue identificar o campo em que você... Se você consegue identificar um campo de títulos que você acredita entender e consegue avaliar, então você também pode identificar o preço pelo qual eles oferecerão a taxa composta de retorno que você está buscando e que você acha que talvez mereça. Então, o que quero dizer com isso é que se as taxas de juros estiverem em 10%, a taxa de retorno exigida que você vai esperar do investimento será maior do que se estivessem em 2%. Mas se você tiver um grupo de, digamos, 25 empresas que têm ações negociadas publicamente, você pode avaliar essas empresas e então determinar o preço pelo qual elas vão te oferecer a taxa de retorno que você acha que precisa para fazer o investimento. Acho que Buffett sempre usava 15, sabe? Eu acho que agora, com o tamanho do capital dele, caiu para algo mais próximo de 10, mas, sabe, se você não está lidando com bilhões, então talvez 15 seja o número certo, mas seja lá qual for, eu acho que é uma ótima estratégia, especialmente se funcionar para você. Eu só tenho uma dúvida sobre o que você está dizendo em comparação com o que você chama de teoria do mercado eficiente, que é basicamente que nenhum indivíduo pode encontrar, pode realmente obter mais informações do sistema, sabe, legalmente do que qualquer outra pessoa. E está tudo precificado. E, em particular, as pessoas comentam como quase ninguém consegue superar os índices do mercado. Claro, existem duas exceções notáveis. Peter Lynch, da Magellan, e Warren Buffett, obviamente. Aí as pessoas argumentam que Warren Buffett não conta realmente, porque ele vai além e, como você mencionou, participa dos conselhos e ajuda a administrar as empresas. Então, ele assume pessoalmente um papel na gestão bem-sucedida da empresa. Algo que, obviamente, a maioria de nós não pode fazer. Quanto a Peter Lynch, ele teve uma fase muito boa, mas depois que saiu da Magellan e começou a fazer previsões de ações, seu portfólio pessoal, na verdade, não superou o mercado. Mesmo nós aqui que trabalhamos no Google e achamos que entendemos um pouco sobre o negócio da internet e coisas do tipo, até nós ficamos impressionados com o desempenho do Google e como a empresa continua se saindo bem. Mesmo estando aqui há muitos anos, não faço ideia do que vai acontecer no mundo dos negócios, na internet, no mercado de vendas e publicidade e assim por diante. Então, não sei bem como aplicaria pessoalmente as coisas que você está dizendo, mesmo estando no ramo em que estou. Certo, então deixe-me tentar esclarecer isso um pouco. A melhor refutação de Buffett à teoria do mercado eficiente é um discurso que ele fez chamado Os Superinvestidores, de Graham e Dodville, onde ele apresentou um cenário de um concurso nacional de cara ou coroa, onde todo mundo jogava uma moeda e as rodadas aconteciam diariamente até que restassem cerca de 20 pessoas e disse que não seria muito estranho se todos os 20 viessem da mesma cidade, não é? E então ele apresentou os resultados do que chamou de Superinvestidores de Graham e Dodville, que eram basicamente um grupo de pessoas que estudaram com Graham ou foram fortemente influenciadas pelos seus ensinamentos. Devo dizer que, durante os anos de parceria, não existia investimento em índices, certo? Isso ainda não tinha sido inventado. Mas mesmo então, Buffett já defendia que se você não consegue superar o mercado, o índice, os resultados gerais do Dow Jones, que era o principal na época, hoje seria o S&P, eu acho, então você não deveria investir ativamente, certo? É responsabilidade do investidor ativo superar o mercado, e aqueles que não conseguem estão fazendo um desserviço aos seus investidores ao serem ativos, não é? Em termos de como você pessoalmente pode adotar uma abordagem de valor, seria fazer exatamente o que você começou fazendo, que é rejeitar coisas que você não acha que pode realmente ter uma opinião forte sobre como o futuro vai se desenrolar. Pode ser muito diferente de, digamos, comprar uma lavanderia bem localizada ao lado da estação de trem em uma cidade suburbana qualquer nos Estados Unidos, certo? Então, olhar para as ações como negócios, eu acho que é a melhor maneira de fazer isso. Quando você tem uma visão clara do valor dessas empresas e se depara com preços no mercado que são diferentes disso, essa é a essência. E o que essas oportunidades serão dependerá do seu próprio círculo de competência, do que você sabe e é capaz de fazer. O que tenho certeza que é bastante quando você começa a pensar sobre isso. Estávamos conversando, você estava fazendo alusão a isso, acho que antes de começar a palestra. E eu estava apenas comentando para o benefício do público aqui, sabe?
ao fazer um estudo tão profundo dos primeiros anos dele, quais foram as coisas que mais se destacaram para você em termos de, sabe, coisas que o impactaram em um nível pessoal, não apenas em investimentos, mas talvez, sabe, em qualquer aspecto. E se essa pergunta fosse feita a você, o que se destacaria? A maneira como Buffett estruturou a parceria e se comunicava com seus investidores foi de alto nível desde o início. Sabe, havia muita integridade e isso realmente transparece nas cartas. Isso seria uma coisa. Mas, de uma perspectiva prática, em termos do que realmente mudou a forma como penso em investir como participante, seria essa ideia de um negócio como uma pilha de capital, certo? Então, é preciso ver onde estão os ativos, certo? Qual é o tipo de retorno que esses ativos estão gerando? Eles estão otimizados, não é? Olhe para o negócio como se você fosse o dono de tudo, entende? Mesmo quando você compra uma ação, você adquire sua parte proporcional, mas quanto vale o negócio inteiro, sabe? Se você for ao Yahoo Finance para pesquisar uma empresa, não olhe para o preço da ação, tá? Olhe para o valor de mercado, certo? Quanto vale o negócio todo, entende? E aí, se eu comprar minha fração do negócio, será que estou conseguindo um desconto ou pagando demais? Então, a fungibilidade do capital, a ideia de que negócios e investimentos são muito parecidos, a diferença entre os dois é meio que artificial, de certa forma. E acho que a outra coisa seria pensar a longo prazo, ok? Os juros compostos exigem paciência. Eles realmente só começam a fazer efeito depois de uns 6, 7 anos, dependendo da taxa, né? Mas uma vez que começam, é a força mais poderosa que existe. É por isso que Buffett costumava brincar que seus cortes de cabelo estavam lhe custando $200 mil cada, não é? Porque se ele tivesse deixado de cortar o cabelo e investido o dinheiro no fundo, sabe, ele dizia que seriam 200 mil. Quando eu fiz as contas, cheguei a algo como 2 milhões, mas enfim, a ideia é a mesma. Eu achei muito difícil conciliar duas das frases de Buffett, e acho que você mencionou uma delas hoje, que é: se eu estivesse gerenciando cerca de 10 milhões de dólares, né, sabe, acho que poderia obter um retorno de 50%, ou melhor, acho que posso garantir isso, certo? E então, eu acho que depois que ele fundou a Berkshire Hathaway como uma empresa de capital aberto, ele continuou enfatizando: é muito melhor comprar um negócio excelente a um preço justo do que um negócio mediano a um preço excelente, não é? E ele continua dizendo que nunca há apenas uma barata na cozinha e que comprar a Berkshire no centro têxtil foi um dos piores erros que ele já cometeu na vida. Então, eu achei difícil conciliar essas ideias. Tenho certeza de que você já pensou sobre isso. Gostaria de saber sua opinião a respeito. Bem, sabe como é? O Charlie Munger, o vice-presidente da Berkshire, recebeu uma pergunta parecida. E a resposta dele foi: descobrimos que podíamos comprar ótimas empresas e isso só nos custava alguns pontos percentuais de rendimento ao ano. E que vida melhor, né? Então, sabe, eu penso muito na situação da Sanborn porque era uma empresa tão pequena, entende? Quer dizer, dá para imaginar um grupo de pessoas, sabe, conseguindo uma participação controladora numa empresa com valor de mercado de 5 ou 10 milhões de dólares. Isso poderia acontecer hoje em dia, né? Era isso que ele estava fazendo, certo? Então, sabe, acho que se ele está dizendo: ok, eu tinha alguns milhões de dólares, sabe, eu poderia encontrar essas empresas talvez com valor de mercado de 5 milhões de dólares, certo? Talvez elas só precisassem ser fechadas ou vendidas, ou talvez, sabe, mas dava para engenheirar esse tipo de retorno. Acho que é isso que ele quer dizer. Mas pro estilo de vida que ele queria ter, né? Se você quiser ter uma agenda semanal que, sabe, está em branco, exceto por algo como quinta-feira às 2, corte de cabelo, certo? Compostos é realmente uma ótima maneira de fazer isso, sabe? Ele obteve um retorno muito melhor em uma empresa chamada Dempster Mill, que ele liquidou efetivamente, certo? E então desincorporou para evitar impostos e conseguiu um ótimo retorno com isso. Mas, sabe, a cidade de Beatrice, Nebraska, tinha manchetes sobre Buffett, o liquidador, o tempo todo. E isso não é, sabe, nenhuma solução milagrosa em termos de como você quer viver sua vida e ser visto. Então, uma vez que ele já era rico, acho que ele se apegou a essa ideia, mesmo que talvez não fosse o ideal do ponto de vista do retorno. Eu vi um artigo chamado Ofertas de Buffett, que atribui parte do sucesso de Buffett ao uso de alavancagem em seu portfólio, principalmente através do float de seguros. Eu me pergunto, você sabe quanta alavancagem ele usava em seu portfólio inicial? Sim. Então, a alavancagem que ele usava era apenas nos workouts, ou seja, dentro do negócio de arbitragem de fusões, certo? A empresa A compra a empresa B, sabe? Se a fusão acontecer, geralmente há esse spread. Alguns pontos percentuais, mas a janela é curta. Então, se você anualizar isso, chega a 6 ou 7. Mas se você aplicar 3 vezes de alavancagem, aí você está falando de 18 ou algo por aí.
Então, quando ele fazia esse tipo de coisa e tinha um alto grau de certeza de que realmente fechariam, ele fazia de forma esporádica. Muitas dessas empresas especializadas em fusões fazem 1 tonelada desses negócios. Mas ele fazia alguns por ano, mais ou menos isso. Ele estava muito confiante. E ele alavancava esses negócios, mas o resto do portfólio não era alavancado. Você falou bastante ou mencionou sobre a habilidade de Buffett como gestor, seja em situações especiais, como reestruturações de dívidas. E você pode obter retornos extraordinários com isso. Mas eu queria saber como você responderia a Andrea Ficini e algumas das outras pessoas da AQR que escreveram um artigo há alguns anos discutindo de onde vem o desempenho de Buffett, por que ele teve um alfa de 0,76, por que exatamente ele foi capaz de obter retornos tão altos com uma volatilidade relativamente baixa. Então eles realizaram a análise e analisaram primeiro a sua habilidade na seleção de ações e segundo, sua competência como gestor nesse tipo de situação. E concluíram que, na verdade, era a primeira, a capacidade de seleção de ações, fosse a habilidade de escolher ações de baixo beta, empresas de alta qualidade, com crescimento muito consistente, altos índices de distribuição, ao invés da sua capacidade como gestor de administrar empresas privadas e lidar com reestruturações corporativas e afins. E acredito até que eles disseram muito mais. Eles também atribuíram parte do sucesso à sua alta alavancagem. Então eles tinham uma alavancagem de 1,6 para 1. E isso é calculando a alavancagem como ativos menos o excesso de caixa dividido pelo patrimônio, diferente de como você fez, acho que você mencionou 3 termos, certo? E isso está usando o EBITDA como um múltiplo. Então, basicamente, o ponto central é que eles fizeram uma análise estatística e conseguiram explicar seu alto alfa devido à sua habilidade como uma seleção de ações, ao invés da sua capacidade de realmente fazer com que alguém assim funcione em uma fusão ou qualquer um desses outros métodos, digamos, mais sofisticados. Ok, sim, ótima pergunta. E só para esclarecer, quando falamos de alavancagem, estamos falando na mesma base, certo? Ou seja, a quantidade de ativos que está sendo controlada por uma determinada quantidade de patrimônio, certo? Então, se temos um retorno de 6% e o alavancamos 3 vezes, isso significa que estamos controlando 3 vezes mais ativos com uma determinada quantidade de patrimônio, certo? E é isso que lhe dá seus 18%. E não havia muito risco de arbitragem nos anos da Berkshire. Houve algum. Ele escreveu sobre isso nos anos 70. Mas o ponto principal do que você disse é absolutamente preciso, certo? As qualidades dos negócios em que ele esteve envolvido têm sido bastante consistentes ao longo do tempo. Suas finanças são empresas de consumo de marca e outras em que ele sente que tem uma visão sobre o que a empresa provavelmente ganhará daqui a 10 anos, sem muita, ou devo dizer, com o que ele acredita ser um alto grau de certeza, que ele pode prever como o negócio será no futuro. E esse tipo de coisa tem vários fatores associados, seja a volatilidade ou a própria volatilidade subjacente do negócio e assim por diante. E então, os fatores de alavancagem são uma parte enorme, não é? Porque ele não só tinha alavancagem do float da seguradora, que aliás foi comprada para a Berkshire enquanto era uma participação da carteira da parceria, mas também através da alavancagem do passivo fiscal diferido associado aos ganhos de capital não realizados na carteira de títulos. Então podemos falar sobre Buffett e evitar alavancagem, mas na verdade o que ele está falando é sobre alavancagem que tem uma data de vencimento ou alavancagem que tem um cupom associado a um pagamento principal, um pagamento de juros associado a ela. Então, o float, quando subscrito corretamente, tende a vir para a Berkshire a um custo quase zero. E claro, os passivos fiscais diferidos também não geram juros. Então acho que você está certo. Mas eu também diria que é possível, não é fácil, mas dá para fazer uma análise estatística, rodar as regressões e ver quais foram os fatores que levaram ao sucesso. Existe um motivo pelo qual só há um Warren Buffett, não é? Então, não sei se eu necessariamente pensaria que poderíamos simplesmente criar um modelo quantitativo e replicar Buffett se começássemos hoje com os mesmos fatores. Bem, parte do argumento é que não é como se as empresas privadas fossem... desculpe, deixe-me abordar isso. Okay. Então, eu concordo com você nisso também. E eu não acho que Buffett queria se tornar ativo, certo? Nem ele achava que tinha as habilidades para ser ativo. Eu não acho que hoje ele queira ser ativo. Os gerentes não ligam para Buffett uma vez por mês para dar os números e dizer: olha o que estou fazendo, o que você acha? E Buffett responde: bem, você deveria reduzir seu capital de giro, ou você tem muitos ativos fixos, ou algo assim. Ele diz: me dê ótimos gerentes e deixe-os administrar seus negócios. E esse é meio que o modus operandi dele agora. Então ele não está realmente alegando ser um grande gestor operacional. Então ele vai comprar a Precision Castparts. Sabe, o negócio mais recente que ele fez foi de cerca de 40 bilhões de dólares. Veja bem, não é que ele tenha comprado o gestor e a empresa. Então, acho que ele tem muito mais influência sobre como o capital é alocado do que sobre como o negócio é administrado.
E é aí que ele realmente agrega valor. Se você observar dos anos 60 até o final dos anos 90, a maior parte dos retornos veio de um punhado de empresas. American Express nos anos 60, depois See's Candies, Coca-Cola e American Express novamente. E o principal motivo foi que ele fez uma aposta muito concentrada. A American Express representava cerca de 30% a 40%. E a Coca-Cola, acho eu, era mais de 20% do capital. E a Geico também foi uma aposta bastante significativa. Então, quando ele fez esses investimentos, eles estavam fora de moda. E ele tinha uma visão diferenciada. E essa visão diferenciada veio dele fazer uma investigação minuciosa dessas empresas, o que lhe deu esse tipo de perspectiva única. O título que eu mais gosto. E a American Express, ele fez toda essa movimentação e criou todo esse tipo de valor. Então, o que quero dizer é que, a partir dessas lições, parece que concentração e investigação minuciosa, se eu for escolher ações, são importantes. Quais são as lições que podemos aplicar hoje se eu for um investidor ativo, escolhendo ações, e se a concentração for o caminho a seguir? O contraponto, só para completar o raciocínio, é que muitos fundos hedge achavam que tinham um ponto de vista diferenciado, mas todos eles se mostraram inválidos. E foi uma aposta concentrada. Isso sempre pode ir para o outro lado e destruir décadas de ganhos acumulados. Sim, absolutamente. Adorei essa pergunta. Então, se os fundos da Sequoia, efetivamente derrubados, tiveram sua reputação desmantelada pela Valeant e foram criados porque a parceria de Buffett foi encerrada. Os investidores que queriam manter sua exposição ao mercado de ações, mesmo que Buffett estivesse recomendando que não fizessem isso, receberam essa opção dele. Bill Huane estava lá e iniciou a Sequoia para a parceria, para que as pessoas que quisessem ficar pudessem permanecer. Basicamente seguindo essa mesma estratégia, que é como, digamos, uma estratégia de Ícaro. Quer dizer, você está voando perigosamente perto do sol, isso melhora os retornos. Sua pergunta enquadrou muito bem a situação. Parte do motivo do sucesso foi que ele se concentrou nas coisas certas. Parte do motivo da queda dos fundos da Sequoia foi que eles se concentraram nas coisas erradas. Não é? Então, funciona muito bem. Desde que você não cometa um erro, acho que esse é o ponto. Portanto, o grau de confiança que você tem no que está fazendo deve determinar o nível de concentração que você está disposto a aceitar. Porque se der errado, vai dar terrivelmente errado se você estiver concentrado e pode ser irrecuperável. Jeremy, quando eu estava perguntando a você, aludindo ao mesmo assunto anteriormente, você mencionou uma citação brilhante de Ben Graham sobre Warren Buffett. Ah, sim. Isso. Graham foi questionado sobre o que Buffett havia se tornado em termos de sua estratégia de qualidade e composição. E ele disse: "Eu entendo por que você está fazendo isso, mas é mais difícil." Certo? Então, acho que cabe a cada um decidir por si mesmo se acham que é da sua natureza ser mais como o Buffett, de 25, 26, 27 anos ou mais como o Buffett, aos 40 anos ou aos 84 como ele é hoje. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui hoje. Isso foi incrível.